Um Smurf! A Sony voltou pra cá com uns 20 pintores pra repintar a cidade de branco, afinal eles tinham combinado com os moradores que só ia durar até o filme ficar pronto, até o lançamento. Depois eles voltavam com a textura original da cidade. Os moradores não aceitaram. Buenos dias, meus queridos! Entramos no nosso 10º mês de viagem e a nossa saga pelas cidades pitorescas da Europa continua. E a verdade é que aqui na Europa existem diversas delas e hoje podemos dizer que estamos numa que é cinematográfica. Hoje nos encontramos, meus queridos, na cidade de Huáscar, mais conhecida como a cidade dos Smurfs, ou também pode ser em espanhol a cidade dos Pitufos. Essa cidade que fica localizada nos Pueblos Blancos, no sul da Espanha. Mas antes de tudo, antes de apresentar a cidade, deixa eu contextualizar um pouco. Los Pueblos Blancos, ou em bom e velho português, os povos brancos, são 19 cidades localizadas no sul da Espanha, entre Cádiz e Málaga, e formam essa paisagem espetacular. Essas pequenas cidades, ou podemos dizer esses pequenos vilarejos situados na região da Andaluzia, aqui na Espanha, podemos dizer que é uma das regiões mais lindas que passamos até agora em nossa viagem dentro desses 23 países que passamos nos últimos 10 meses. E o grande fato das pessoas pintarem as casas de branco, por estarem localizadas normalmente no topo das montanhas, a incidência dos raios solares nessa região ela é muito forte. E de forma muito inteligente para refletir esses raios solares, eles acabaram pintando todas as fachadas das cidades de branco. E esse costume de pintar as casas de branco acabou se tornando uma grande tradição nessa cidade, se tornando essa região uma das mais turísticas do mundo. Esse vilarejo chamado Setenil de las Bodegas é muito conhecido por ter diversas dessas casas brancas feitas embaixo de rochas. Claro que qualquer cidade que a gente passar por aqui, a gente vai acabar se surpreendendo com a peculiaridade de cada uma. Mas vamos falar da cidade dos Smurfs. Conhecida no mundo todo como um grande case de sucesso, os Smurfs foram gravados aqui nessa cidade e a Sony, que foi a produtora do filme, resolveu fazer como estratégia de lançamento pintar todas as casas dessa cidade de azul. Imagine que você saiu da sua cidade e quando você volta você se depara com uma equipe de 20 pintores pintando prefeitura, igreja, cemitério, Câmara de Vereadores, tudo de azul. A gente tem muita história pra contar por aqui. Salve, salve, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo pra quem gosta de viver de mundo. Gente, é tudo muito engraçado. Realmente é tudo azul, a mesma tinta, cheio de cogumelos de Smurf por toda parte, muito bacana. E a história é mais engraçada ainda, porque a Sony ligou na prefeitura, eles juravam que era brincadeira, até que eles descobriram que era real, que eles queriam pintar as casas de azul. E o que aconteceu? Essa região é uma região de cogumelos, e os Smurfs moram em cogumelos, né? A casa dos Smurfs são cogumelos. E o que aconteceu? Eles ligaram em todas as cidades da região, e o que eles disseram? Que não. Os outros povoados disseram que não iam pintar as casas de azuis, porque são os povoados tradicionais de Los Pueblos Blancos. Esse povoado, podemos dizer, de mais ou menos 175 casas, topou pintar tudo de azul e ser parte desse filme. E a gente estava conversando aqui com uma senhora que mora aqui desde essa época e eles adoram que seja a cidade dos Smurfs. Isso movimentou a economia local, então vem sendo muito interessante toda essa movimentação por aqui, que era uma cidade super pacata e que agora recebe muitas pessoas anualmente. Acabamos de colaborar um pouco, fazer nossa parte com a economia local também. Isso acaba movimentando toda a economia, então o pessoal vem pra cá, acaba consumindo no restaurante, acaba levando um artesanato ou um pitufinho, um Smurfzinho desses. Esse que a gente pegou é um pitufo youtuber pra acompanhar a gente nessa nossa viagem no Namaskar. Depois que as filmagens acabaram por aqui, o que aconteceu? A Sony voltou pra cá com uns 20 pintores pra repintar a cidade de branco, afinal eles tinham combinado com os moradores que só ia durar até o filme ficar pronto, até o lançamento. Depois eles voltavam com a textura original da cidade. Os moradores não aceitaram, eles resolveram ficar com as casas azuis, se diferenciar das outras aldeias, né, pra promover alguns eventos, promover alguns encontros, promover algumas feiras aqui nesse vilarejo. Isso acabou
pum, impulsionando a cidade, impulsionando o turismo, e centenas e milhares de pessoas passaram por aqui nos últimos anos. Na realidade, o que aconteceu? Na época do filme, a economia já começou a se movimentar. Então imagina a repercussão depois disso, né? Na hora que eles disseram, bom, vamos lá com os pintores, vamos pintar toda a cidade, voltar à cor original. Como já tinha movimentado a economia antes de se popularizar mesmo a cidade, imagina depois que se popularizasse. Então, existiu uma votação em que 141 moradores votaram que não gostariam que a cidade voltasse à sua cor original, enquanto 33 moradores optaram por voltar ao original. E como a maioria vence, estamos aqui no povoado dos Smurfs. Hoje a cidade não pode mais ter o nome vinculado com os Smurfs, porque na época que foi feito o filme, eles fizeram um contrato, ou um pouco depois, não sei ao certo as datas. É uma história que corre aqui na cidade, Exatamente. Uma história que tá correndo na mídia também, né, mano? O que acontece? Eles fizeram um contrato com o criador, com o idealizador dos Smurfs. Dizia basicamente que 12% dos lucros da cidade iriam para esse idealizador, ou se não, ficaria de herança para a família. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso, acho que a cidade e a família acabaram não entrando mais em acordo nessa questão de royalties, nessa questão de direitos de imagem, direitos de imagem, exatamente. E o contrato acabou sendo cancelado, porém a cidade não deixa de vender os seus artesanatos, a cidade não deixa de vender... Isso é um ponto turístico, né? Isso é um ponto turístico e de aproveitar essa fama, afinal uma fama quando é criada é difícil de desfazê-la. E é bacana porque hoje a gente viu turistas mexicanos, franceses, coreanos, chineses, enfim, de todos os cantos do mundo, numa cidade mínima de, se eu não me engano, 200 e alguma 220 coisa, 50, habitantes. 220 habitantes, é a mínima, com mais ou menos 175 casas. E é firme e forte aqui a tradição dos Smurfs. E eles acreditam mesmo que eles moram num cantinho dos Smurfs, na cidade dos Smurfs, e eles adoram. Não, a felicidade da moça da loja contando pra gente de que eles têm essa fama, de que os Smurfs, de que a cidade era produtora, de que a cidade tinha muito cogumelo por aqui, era uma região, felicidade, né? Daquelas, né? E eu posso dizer, quem assistiu o nosso vídeo sobre Rum, na Croácia, que é a menor cidade do mundo, essa cidade não tá muito longe de ser pacata daquela, verdade. né? E se vocês quiserem assistir um pouquinho, saber um pouquinho mais da menor cidade do mundo, que por sinal é um lugar encantador, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês verem, que é mais uma dessas cidades pitorescas que a gente vai encontrando na nossa viagem. Meus queridos, mais uma daquelas cidades pitorescas e dessa vez uma cidade cinematográfica pra nossa viagem, pro nosso caminho, né? Pra gente botar mais um pin no mapa. Aqui estivemos na cidade dos Smurfs. Dos pitufos. Dos pitufos, exatamente. Se você tiver alguma dica de cidade pitoresca pra gente, escreve aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível pra passar lá. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanharem em mais essa aventura, dessa vez por terras espanholas. Um grande abraço e a gente se vê por aí.